Olá, seja bem-vindo mais uma vez às nossas agradáveis conversas filosóficas. Hoje vamos começar uma aventura nova. Vamos falar de um livro chamado As Relações Humanas, de um filósofo chamado Sêneca. É verdade que esse livro, As Relações Humanas, é uma compilação de uma série de tratados das cartas de Sêneca a Lucílio, seu maior amigo. Daí que a primeira parte que nós vamos tratar é exatamente sobre amizade. É como Sêneca se refere à amizade nessas cartas dirigidas exatamente ao maior dos seus amigos. Mas antes de entrarmos nisso, eu queria fazer com vocês apenas uma pequena introdução bem rápida, falando um pouco sobre o fenômeno do estoicismo como um todo. O estoicismo, de fato, nasce na Grécia, com Zenão. E Zenão, que o funda, ele trata de uma filosofia moral onde a vida das pessoas fosse uma demonstração clara daquilo que elas pensam, ou seja, a moral prática e o ensinamento através do exemplo. Uma filosofia fundamentada em algo que o homem possa viver e não apenas teorizar, tremendamente voltada para o aspecto de corrigir as imperfeições morais do homem e pouco voltada para assuntos muito metafísicos. Isso era muito necessário naquele momento, que nós vivíamos na Grécia uma crise da filosofia, uma desvalorização do pensamento e uma perda do referencial moral dentro da sociedade devido a uma série de crises políticas, inclusive aí o próprio helenismo e uma série de coisas que foram fazendo com que o grego fosse perdendo muito a sua identidade. O fato é que Zenão funda essa escola, que trata de uma extrema simplicidade de vida, mas um rigor moral acima de tudo. Durante séculos na história, quando uma pessoa era muito rigorosa com a sua forma de vida, dizia-se, isso é um estoico. Só a partir, digamos, do século XVII, XVIII, quando vem o iluminismo, o grande racionalismo clássico, é que essa nomenclatura antiga foi se perdendo. Muitos séculos depois ainda se diz, e esse homem é muito sério, muito íntegro, isso é um estoico. Quer muito pouco para si, é muito duro em relação aos seus princípios morais, isso é um estoico, às vezes até se exagerava. Então o estoicismo deixou essa marca de uma integridade moral a qualquer prova, mas ao mesmo tempo de uma serenidade e de uma paz de espírito que nenhuma crise, nenhuma perturbação externa seria capaz de romper. Era um homem que era autônomo, aquele homem cuja felicidade depende apenas dele. Isso era um modelo para o estoicismo. Enfim, depois de Zenão vieram dois outros que eram Cleantes de Asos e Crisipos de Celos, e depois disso o chamado estoicismo intermediário, que vai trazer o estoicismo da Grécia para Roma, que é com Panécio de Rhodes, Posidônio de Apameia. Nós vamos ver, aqui se fala inclusive a respeito de Hecaton, que é um outro filósofo que era discípulo de Panécio de Rhodes e que também acompanha o seu mestre para Roma. A implantação, então, do estoicismo em Roma aconteceu através desses dois ou três filósofos. E é interessante porque, como Roma já tinha uma mentalidade mais prática, mais voltada para a guerra, uma mentalidade política, uma mentalidade de construção social, enfim, o estoicismo se tornou quase que nós poderíamos dizer a religião do império, porque ela foi adotada e foi muito valorizada, essa escola, dentro do Império Romano. E dentro dessa circunstância, numa sequência histórica clara, o primeiro dos grandes históricos romanos é Sêneca, Lúcio Anel Sêneca, esse de que vamos falar hoje. Depois vem o escravo, Epíteto, genial, maravilhoso, Epíteto, o escravo do secretário de Nero, aquele que sofre atrocidades na mão do seu senhor, e nem por isso deixa de ser um homem sereno, um homem dono de si próprio e fiel aos seus princípios. E por último, mas não menos importante, o imperador Marco Aurélio, que criou aí uma dobradinha muito interessante, porque Marco Aurélio já não é mais contemporâneo de Epíteto, não o conhece, mas tem Epíteto como o seu grande inspirador e o seu grande mestre. Ou seja, um imperador romano que tem como mestre um escravo romano. Isso é bem curioso, uma filosofia que serve a reis e a escravos. Então esses três são considerados a trindade de ouro do estoicismo. E é interessante que a gente observe um ponto crucial. O estoicismo, então, ele nasce num momento de crise no pensamento grego. Quando ele vem para Roma, ele enfrenta também várias crises.
Portanto, ele é uma filosofia para recuperar o status moral do homem no momento em que ele está se perdendo no meio de uma série de conturbações históricas, sociais, políticas. Ele é uma filosofia de recuperação da integridade humana, do caráter humano quando a civilização parece estar enderrocada. Portanto, é a filosofia ideal para os momentos de crise. Se vocês acham que nesse momento vivemos uma crise de caráter moral, prestem atenção no estoicismo, que deve ser uma das coisas mais adequadas, uma das escolas filosóficas mais adequadas para um momento como esse, porque é prático, simples, vivencial e voltado todo o seu foco, toda a sua artilharia para uma forte recuperação moral da humanidade. E nós temos então como primeiro dessa trindade de ouro de estoicos romanos, Sêneca, esse cidadão de que vamos falar agora. Ele é o primeiro, mais antigo. Ele é contemporâneo do nascimento do cristianismo. Ele nasce em Córdoba no ano 4 a.C. e vai morrer em Roma em 65 d.C. Todos nós, acho que a maioria de nós, em algum momento já ouviu falar dessa triste circunstância que matou Sêneca. Ele foi chamado por Agripina para educar o seu filho, Nero. Enquanto Nero esteve sob sua orientação, foi um ótimo imperador. Mas quando resolve fazer experiência própria e se liberta dos conselhos do mestre, se torna um louco, um atroz, um tirano, que acaba por vitimar o seu próprio mestre. Ou seja, Sêneca, o seu preceptor e o seu mestre, foi condenado à morte pelo seu discípulo Nero. Foi condenado a cortar as próprias veias até sangrar, até morrer numa banheira. Morre de uma maneira atroz e justamente pela mão daquele que ele tinha mais se empenhado em colocar algo de educação, algo de valores. Mas parece que a natureza de Nero se impôs sobre tudo isso. Bom, eu começo então essa nossa palestra relembrando a vocês o quão grande ele era como advogado, como escritor, como intelectual, considerado como uma pedra de toque dentro do pensamento romano. E começo com uma frase que eu gosto bastante, que faz parte dessas cartas que estamos lendo. Num determinado momento das cartas a Lucílio, ele diz, lá na parte referente à filosofia: o filósofo deve ser o pedagogo do gênero humano. Vejam que bonito isso. Repito, o filósofo deve ser o pedagogo do gênero humano. Ou seja, seria a filosofia que corresponde a ensinar ao homem a mais difícil de todas as artes, que é a arte de viver como ser humano, de ser formado como ser humano. Isso cabe ao filósofo. Então o homem terá professores de matemática para ensinar matemática, terá professores de ginástica para ensinar ginástica e terá professores de filosofia para ensiná-lo a viver como ser humano. Seria aquele pedagogo versado na arte de viver, que é a mais importante de todas as artes. Para esse período histórico, deveria ser ensinado antes em primazia do que qualquer outra coisa, porque, como diria Platão, bem antes disso, o que Platão pretendia é que o homem fosse formado quanto a inclinar a sua índole para um objetivo humano, fosse bem formado o seu caráter e só aí fosse dado a ele mais informações. Porque se nós virmos os grandes tiranos da história, eram exatamente aqueles homens que mais causaram prejuízo, que eram dotados de algum conhecimento intelectual, que tinham um carisma para a oratória, que tinham um carisma para escrever. Se nós pegarmos, por exemplo, um Adolf Hitler, era melhor que fosse absolutamente ignorante. Ou seja, retomando a frase de Platão, é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. O conhecimento arma a base moral que o homem tenha. Portanto, a primeira coisa a fazer é, através da filosofia, construir uma base moral sólida no homem. Filosofia, para esse período, era fundamentalmente estabelecer um sentido de vida humano e formar o ser humano em valores. Então, essa ideia era amplamente adotada pelos estoicos. Filosofia como arte de viver e que deveria preceder e acompanhar todas as outras formações. Continuando, nós vamos ver que as obras de Sêneca, ele tem essas cartas que vamos tratar, que são as cartas morais a Lucílio, que na verdade são chamadas de relações humanas nesse livro, nessa compilação que a gente está trabalhando, mas que são
No fundo, o nome original é esse, são as Cartas Morais a Lucílio. Essas cartas, que são a obra mais conhecida de Sêneca, é escrita já numa época tardia da sua vida. Ele já tinha fugido de Roma, na iminência de ser condenado por Nero. E nesses últimos anos de vida dele, ele escreve para um Lucílio que a gente não sabe exatamente quem é. Historicamente, não sabemos quem é esse personagem, a não ser através dele mesmo, que fala em alguns momentos que Lucílio conhece tal coisa, nasceu em tal lugar. Muito pouco sabemos sobre esse personagem, mas alguém a quem ele amava profundamente, a quem devota os últimos anos da sua vida para educá-lo, para transmitir toda a síntese do seu conhecimento. Portanto, é belíssimo, é considerada a obra-prima de Sêneca e com certeza a mais conhecida. Ele tem também 12 diálogos e um 13º que foi perdido, sobre a superstição, foi citada por Santo Agostinho na Cidade de Deus, mas já não se conhece mais. Mas grande parte da obra dele foi preservada até os nossos dias. Além disso, várias tragédias. Ele tem ao todo 9 tragédias, baseadas em heróis da mitologia grega, sobretudo. Então, ele era considerado um ser extremamente culto, mas também, não só culto no sentido de ser extenso, extremamente profundo nos conselhos morais que ele era capaz de administrar, extremamente profundo no tratamento que dá às questões da vida. Ele vai falar sobre como envelhecer, ele vai falar sobre a brevidade da vida, a constância do sábio, muitos dos temas importantíssimos, fundamentais para a natureza humana, ele deixa muito bem tratados na sua obra. E, felizmente, uma obra que chegou em grande parte até nós. Hoje, então, dentro dessa compilação que são as relações humanas, eu peço desculpas a vocês porque sei que esse livro não está muito fácil de encontrar, eu mesmo encontrei o meu em um sebo. Dentro das relações humanas são compilados 4 capítulos, 4 livros. O primeiro deles sobre a amizade, o segundo sobre os livros, a eloquência, o terceiro sobre o sábio e sua atitude diante da morte, e o quarto sobre a filosofia. Todos eles preciosos. Ele vai falar a respeito da importância da amizade de uma maneira cerimonial. O valor que ele dava a isso é fora do comum. Eu acredito que Sêneca, ele não é o único que trata bem do tema da amizade, mas talvez o mais profundo. Quando ele fala sobre a eloquência, a importância dos livros, a importância da leitura produtiva, a leitura que se converte em vida, que é integrada como resposta à vida. Quando fala do homem diante da morte, como o sábio encara a morte, e quando fala da filosofia. Realmente, essa obra, nós poderíamos dizer que é o que há de melhor em Sêneca. E Sêneca é o que há de melhor dentro do estoicismo e da filosofia como um todo. Então vamos lá, hoje vamos tratar da primeira parte, que é sobre a amizade. Teremos 4 encontros sobre esse livro. Hoje começaremos pela amizade. Parte das cartas de Lucílio foram perdidas. Disse que eram, a princípio, 22 livros. Cita-se que seriam 22 livros, hoje restaram 20. Uma pena, porque realmente é uma obra sensacional. Como já falei para vocês, a obra mais lida de Sêneca. E tem uma passagem que eu achei maravilhosa de uma dessas cartas e trouxe para vocês como pórtico para que nos inspire. Em determinado momento ele se vira para o seu amigo de coração, aquele a quem ele tomava como amigo e discípulo, e dá uma exortação moral maravilhosa. Ele diz: sim, meu caro Lucílio, reivindica a propriedade do teu ser. Ou seja, não esqueça, não deixe que ninguém te roube a ti mesmo. Reivindica em todos os momentos, em todos os episódios da tua vida, a propriedade do teu ser. E aí começamos então com o nosso diálogo sobre a amizade. As cartas em que Sêneca ensina a Lucílio sobre a amizade. E são passagens muito belas. E apenas para que vocês tivessem uma ideia, em alguns momentos eu misturei citações de outros filósofos que também fizeram belos aportes sobre esse tema. Então, em algum momento, eu vou misturar aí alguns filósofos como Cícero, como Plutarco, como Xenofonte, apenas para termos uma comparação, até mesmo Nietzsche.
Nós vamos falar um pouco a respeito de alguns pensamentos como um comparativo para vermos como o pensamento de todos esses grandes pensadores expressam coisas muito próximas, quase que confirmam e reforçam ao conhecimento que foi deixado por Sêneca. Então ele começa falando o seguinte: reflete por muito tempo para saberes se deves escolher alguém como amigo. Mas uma vez tomada a decisão, ama-o do fundo do coração. Conversa com ele tão livremente quanto contigo mesmo. Isso é bem interessante, essa ideia de que na escolha do amigo você tem que ter um cuidado muito prolongado, porque você não entendeu o porquê de toda essa prudência. Um amigo para ele é alguém para quem você vai dividir a sua vida, alguém para quem a sobrevivência e o bem-estar vai ser tão importante quanto o teu, alguém a quem você não quer depender, mas alguém a quem você quer dar o seu melhor. A característica da verdadeira amizade é isso, garantir que ele possa crescer junto contigo mais do que cresceria sozinho. Ou seja, essa pessoa tem que ser benéfica para as leis da natureza, tem que ser benéfica para a humanidade, tem que ser uma pessoa de brios, de valor, de caráter. Portanto, há que ter bastante cuidado na escolha. Mas uma vez que você devotou a sua amizade a alguém, já não há mais que desconfiar nem ter meio termo. Uma amizade pela metade é simplesmente uma conveniência, não é uma verdadeira amizade. E ele começa exortando Lucílio exatamente porque Lucílio tinha lhe mandado um mensageiro e diz: olha, esse mensageiro é meu amigo, mas não fale certas coisas de mim na presença dele. Ele diz: que isso, Lucílio? O que você chama de amigo? Você está profanando a amizade. Se ele é seu amigo, o que de você não pode ser dito na presença dele? E vai dar uma longa exortação a partir dessa falha de Lucílio. É um erro não confiar em ninguém, bem como confiar em todos. Diria que, em um caso de não confiar em ninguém, nós agimos da forma mais segura. No outro caso, de confiar em todos, da maneira mais honesta. Ou seja, você se entrega com toda honestidade, mas com imprudência, porque pode estar se entregando a alguém que queira simplesmente usá-lo e manipular aquilo que você entrega de tanta boa vontade. Mas também, se não se entrega a ninguém, não realiza uma das mais belas virtudes humanas, que é aquela de criar um vínculo profundo com a alma do outro. Como dizia um outro filósofo que admiro bastante, recuperar a unidade na multiplicidade. Cada vez que alguém une intimamente a sua alma à alma de alguém, você recupera um pouco da unidade na multiplicidade. Então, o ideal seria conciliar essas duas coisas, onde você seja prudente na escolha, use todo o seu discernimento, mas uma vez que dedicou a sua confiança ajuda o outro a ser mais sólido, porque você acredita mais nele do que ele próprio. A sua confiança anuncia um futuro para esse amigo que é maior do que o presente, um futuro que você vislumbrou antes dele, que agora estende a sua mão para ajudá-lo a alcançar, para caminhar com ele e ajudá-lo a alcançar. Isso é o resultado de uma verdadeira amizade, ela é sempre fator de soma. A verdadeira amizade, nem a esperança, nem o temor, nem a preocupação com o interesse próprio podem romper. Ou seja, a verdadeira amizade, esperança, temor, preocupações, nada é potente o suficiente para aniquilá-la. É aquela que levamos quando morremos e pela qual podemos morrer. Ou seja, se viemos aqui para recuperar um pouco dessa unidade na multiplicidade, para estabelecer elos, vínculos que façam com que a nossa alma estabeleça um contato com outra alma, ou seja, um pouco do universo se recompôs quando duas peças do grande quebra-cabeça encaixaram. Começamos o nosso futuro a partir desse patamar, o patamar de termos visto o mundo através de dois ângulos e não de um só. Começamos uma nova experiência a partir do patamar de termos vencido, em grande parte, o egoísmo, que é o nosso maior inimigo sempre. Uma vez que eu me uni a outro de tal maneira que o interesse dele e o meu sejam um só, e eu não tenha nenhuma preferência, minha personalidade, sobre a do outro, que isso é uma verdadeira amizade, eu já comecei a virar o jogo contra o grande inimigo, a heresia da separatividade, porque eu uni o egoísmo, porque agora uma parte do universo se recompôs através dessa união. Se vocês forem atrás da etimologia, o universo trata exatamente disso. Versus unum, em torno do uno.
O universo é aquele que caminha para recompor a unidade, e uma amizade caminha a favor do curso do universo. Hoje tive o prazer de ler em Hecatão. Esse Hecatão, que é aquele filósofo que eu falei para vocês, que era discípulo de Panécio de Rhodes, um filósofo grego que vem para Roma, que infelizmente a gente perdeu toda a sua obra. Só conhece alguma coisa dele, diz que ele era prolífico ao escrever. A gente perdeu muita coisa ao longo do tempo, por fanatismo, por uma série de fatores. Só resta comentários que outros fazem sobre ele, dizendo o quanto ele era grandioso. E aqui Sêneca cita uma frase dele e diz: hoje tive o prazer de ler em Hecatão. Pergunta-me, escreve ele, que progresso eu fiz? Ou seja, em que eu cresci? Que progresso eu fiz? Eu fiz um grande progresso. Tornei-me meu próprio amigo. Grande progresso, diz Sêneca, jamais estarás só. Se tiveres semelhante amigo, terás o gênero humano por amigo. Vejam que lindo isso. Como isso corresponde àquilo que eu falo sempre para vocês, quanto mais dentro, mais fora. O homem que é amigo da sua própria essência, a essência humana dotada de princípios, de valores, de virtudes. O homem que é amigo dessas leis que regem o universo e levam tudo de volta para a unidade. O homem que é amigo da sua própria essência, que é uma célula do uno. Ele certamente, através dessa amizade, ele será um fator de soma na vida de todas as pessoas à sua volta. E através dessa amizade, ele pode estabelecer laços profundos com os demais, porque ele encontrou a si próprio profundamente. Ele fez a primeira e a essencial de todas as amizades, a amizade da sua existência com a sua essência, da sua máscara personalística com a sua verdadeira identidade. Quanto mais dentro, mais fora. Se eu sou profundo em relação a mim mesmo, posso estabelecer laços profundos em relação aos demais. Ou seja, eu progredi muito. Sabe o que eu fiz? Eu me tornei meu amigo. Se vocês virem lá adiante o que ele fala sobre amizade, que o amigo é aquele que exorta, que corrige os desvios, que relembra a sua verdadeira identidade, que mostra para você a verdadeira direção que se espera de um ser humano, e você começou a fazer isso consigo mesmo, você é um privilegiado. E a partir daí pode fazer o mesmo com a humanidade inteira. Continuando, ele vai falar sobre a amizade do sábio, que é algo muito interessante e eu peço que prestem atenção a isso. Ele vai destacar um ponto. A amizade não se estabelece por carência, mas por abundância. Aquele homem que consegue viver uma verdadeira amizade, um laço verdadeiro com o outro, ele não está carente de nada, ele está transbordando. Ele se basta a si mesmo, mas não quer abrir mão de viver o privilégio da virtude da amizade. Portanto, ele transborda e ele não faz amizade com ninguém para querer receber favores. Muito pelo contrário, ele ata laços para dar, para transbordar, para compartilhar. E ele exemplifica isso exatamente através da amizade do sábio. O sábio, mesmo que se baste a si mesmo, gosta, porém, de ter um amigo, ainda que seja para colocar a amizade em prática e não deixar tão linda virtude sem uso. O soberano bem não procura suas fontes no exterior. É interiormente que ele se cultiva. Depende inteiramente de si mesmo. Portanto, um sábio ele encontrou toda a plenitude que ele necessita em si próprio. Ele é um ser que está bem, está em paz, está sereno. Portanto, ele não procura o amigo como alguém em que ele se escora. Ele procura o amigo como alguém que seja receptor de todos os dons da vida que ele soube coletar e que não quer reter apenas para si. Relembrando aquela frase de Gibran, né? Nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida. Então ele não quer reter esses dons da vida para si, ele quer entregá-los. E o amigo dá a ele a honra de receber esses dons da vida, de valorizá-los e de vivê-los. Então essa amizade do sábio é reverte e posiciona bem a ideia de amizade para Sêneca. Não se trata de ter alguém que possa velar por ele em caso de doença e socorrê-lo se ele estiver preso ou passando necessidade. Mas, ao contrário, trata-se de ele próprio velar pelo amigo, caso este esteja doente, ou tirá-lo da prisão onde terá sido lançado pelo inimigo. O egoísta que faz uma amizade com tal perspectiva de obter favores, se engana.
Semelhante amizade acabará como começou. Fundada em interesses, terminará pelo esgotamento dos interesses mútuos, quando o outro já não te serve. Lembrem daquela frase que sempre repito de Leon Tolstói: a quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Se o outro não rende lenha para a minha fogueira, eu nem o vejo. Eu só olho para as coisas percebendo para que elas me servem, como elas podem atender às minhas carências e às minhas necessidades. Ele diz: isso nunca será uma verdadeira amizade. Uma verdadeira amizade submete o caráter, a índole do outro a um crivo rigoroso. Mas uma vez que considera esse outro um ser útil à vida como um todo, tem essa amizade para presentear esse outro com tudo aquilo que colheu de melhor na vida. Outra coisa faz um coleguismo passageiro, uma relação de troca de favores, uma cumplicidade, mas nunca uma verdadeira amizade. Amizade como abundância e não como carência. Os carentes usam o outro como um plano de segurança privada, de previdência privada. Não consideram que o outro seja o lugar melhor do mundo para depositar as suas melhores esperanças e as suas melhores conquistas. Eu trouxe aqui uma colocação intercalada, como falei para vocês que traria, de Cícero, que também tem uma obra exclusivamente sobre amizade e que também fala coisas maravilhosas. Na Amizade de Cícero, ele vai dizer: pois aquele que tem mais confiança em si, aquele que está tão bem armado de virtude e de sabedoria que não tem necessidade de ninguém e sabe que traz tudo dentro de si, este se sobressai sempre na arte de ganhar amizades e de conservá-las. Ou seja, ele transborda em dádivas e procura no amigo alguém digno de recebê-las e toma a vida do amigo como uma parte da sua. E esse é hábil em fazer amizades e em conservá-las. Isso é Cícero reforçando exatamente a mesma ideia. Continuando, voltando a Sêneca, ele reitera esse ponto na seguinte frase: se fazemos um amigo para que ele nos tire dos grilhões, nós os veremos, na primeira oportunidade, fugir. São amizades de circunstância, como se diz. O amigo escolhido por interesse só agradará enquanto for útil. Não me serve mais, não existe. Por isso, os homens prósperos são assediados por uma multidão de amigos. Mas, após um reverso da fortuna, à sua volta só haverá um deserto. A relação que tu me descreves é comércio e não amizade. Lucílio provavelmente havia escrito alguma coisa para ele, nós não temos essas cartas de Lucílio para ele, apenas as respostas, que ele disse: isso é comércio, isso é troca de favores, isso não é amizade. Amizade não se fundamenta em carência, mas em abundância. É uma coisa muito interessante que eu até fiz questão de destacar para vocês aqui, porque Plutarco tem um livro que se chama Como Distinguir o Bajulador do Amigo. Esse que acabamos de ver, que se reúnem aos montes em torno do homem poderoso, é o bajulador. Plutarco diz uma frase bastante curiosa e até um pouco engraçada: o bajulador é como um carrapato grudado à orelha de quem ama a glória. Ou seja, quando o homem é vaidoso demais, a sua autoestima está exacerbada, faz aquilo que Jung chamaria de inflação do ego, ele praticamente deixa a porta aberta para os aduladores. Os aduladores são aqueles que fazem de conta que acreditam nessa autoimagem do vaidoso. Adulam essa sua máscara, quando na verdade querem apenas explorá-lo e deixá-lo com as suas fantasias quando vem a derrocada. Esses são os bajuladores. E é muito interessante nesse livro, Como Distinguir o Bajulador do Amigo, que vale uma boa leitura, é que tem determinados trechos onde Plutarco vai reforçar essa ideia de que o amigo sabe ser duro no momento em que é necessário dar uma chacoalhada no seu amigo. Ele sabe dizer a palavra certa, ainda que coloque em jogo a sua amizade para salvar o amigo de um abismo. O amigo é necessariamente aquele que sempre aponta para cima, não é cúmplice quando o seu amigo cai na vulgaridade, na banalização. Ele é sempre um ponto de apoio para quando esse amigo deseja retomar o seu caminho em direção à condição humana plena. E ele faz uma diferença muito grande para que o homem não se engane e jamais confunda o bajulador com o amigo.
Eu trouxe também como contraponto para vocês um trecho de ninguém menos do que Khalil Gibran, o profeta. No capítulo sobre a amizade, Gibran define também de uma maneira bela, apenas para compararmos com Sêneca. Um trecho de Gibran, ele diz o seguinte: e que o propósito da amizade não seja mais do que aprofundar o espírito. Seus amigos crescem juntos, são fator de soma na vida um do outro. Pois o amor que busca mais do que a descoberta de seu próprio mistério não é amor, mas uma rede, e apenas o inútil é pescado. Um dos sintomas mais belos de uma verdadeira amizade é quando você vê um ato muito bonito de alguém, um ato de justiça, um ato de beleza, de bondade, quando você vê uma paisagem que seja desconcertante de tão bela, quando você vê um prodígio da natureza, imediatamente te vem aquela imagem mental. Como seria bom que fulano estivesse comigo? Ou seja, fulano, na tua memória, na tua vida, está associado ao melhor, porque esse é um verdadeiro amigo. Ele existe para compartilhar contigo o melhor. Existem pessoas de alma corrompida que têm amigos. Não tem cúmplices. O amigo é sempre aquele que vem à tua memória quando você vê as coisas mais belas, mais bondosas e mais justas que existem na natureza. E você lembra e diz, fulano adoraria ver isso, fulano adoraria estar aqui. Isso é um bom sintoma de uma boa amizade. E ele continua dizendo que o amor tem um mistério, que a amizade nada mais é do que uma parte do amor. E esse mistério da existência humana é o objeto fundamental de uma verdadeira amizade. Gibran também maravilhoso para descrever um sentimento tão nobre. Continuando com Sêneca, ele vai dizer: qual é o meu objetivo quando faço uma amizade? Ter um ser por quem dar a minha vida, um ser que eu seguirei até o exílio, que defenderei com todas as minhas forças contra a morte. Ou seja, eu tenho um amigo por desejo de servi-lo e não para que ele sirva a mim. Tiramos a grandeza da amizade quando nela vemos um meio de ganhar alguma coisa. Reitero aquilo que muitas vezes falo de Immanuel Kant, quando ele diz que é imoral ter um ser racional, um ser humano como meio e não como um fim em si. E sobretudo quando esse ser humano trata-se de um amigo seu. Ele é bem relacionado, ele tem status, ele tem fortuna. Bom, isso nunca será amizade. Isso nada mais é do que um uso do outro como meio para aquele que você considera como seu único amigo, que são os desejos e interesses da tua personalidade. Porque um homem assim, em geral, não é amigo nem de si próprio, como já falamos anteriormente. Se ele fosse amigo de si próprio, não faria uma coisa dessas com alguém. Não usaria o outro para interesses mesquinhos, pessoais. O amigo é aquele com quem nós procuramos o bem. Veja que lindo. Um bom parceiro para buscar o bem, para buscar o mistério da vida, como dizia Gibran, para buscar crescer juntos. Ele é aquele que sempre te puxa para cima. E quando ele mesmo tropeça, você o puxa para cima. Existe um pacto silencioso dentro da amizade. Vamos crescer juntos. E você vai ser uma boa razão para que eu cresça. Se não cresço por mim, cresço por você. E vice-versa. Um é um poderoso estímulo para o crescimento do outro, de tal maneira que sozinhos não seriam tão grandes quanto são quando estão juntos. Continuando, Sêneca vai ter um parágrafo que eu considero como um dos mais bonitos dessa parte da amizade. O meu interesse se confunde com o teu. Não sou teu amigo se o que te diz respeito não diz respeito a mim. A amizade nos faz partilhar tudo. Não há mais felicidade nem infelicidade individuais. As nossas duas vidas formam apenas uma. Não se pode viver feliz se só se olha para si mesmo, quando só se pensa no interesse pessoal. É preciso viver para outrem, se quer viver para si mesmo. Imagina uma coisa dessa beleza, gente. Acho que algumas frases como essa daria um rastro suficiente para que alguém diga, por aí passou um grande homem. E o que eu acho fascinante em Sêneca é que ele mesmo tinha essa consciência de que ele deixaria um rastro luminoso e positivo para a humanidade, que ele fala para a posteridade, que ele seria lembrado, que ele tem noção, ele tem consciência
da herança que ele deixa para o futuro. Reiterando só esse pedacinho final para que vocês saboreiem, como saboreamos um excelente vinho, aquilo que é dotado de excepcional qualidade. Não se pode viver feliz se só se olha para si mesmo, quando só se pensa no interesse pessoal. É preciso viver para outrem se se quer viver para si mesmo. Ou seja, quanto mais penso no todo, mais quem se beneficia sou eu. Porque eu apuro as minhas melhores ferramentas para viver e trabalhar para o todo. Apuro inteligência, apuro vontade, apuro amor, apuro criatividade, apuro iniciativa, apuro todas as ferramentas do kit ser humano que vieram ao mundo comigo. Por quê? Porque as necessidades do mundo são muitas e algumas delas eu quero sanar antes que seja o meu momento de ir para os bastidores. É o melhor que podemos fazer por nós. É comprometermos de coração, fortemente, com o todo, com a humanidade como um todo, com a natureza como um todo. Isso é belíssimo. Isso é próprio dos homens que são amigos de si próprio. Eles têm essa noção. Eu trouxe para vocês aqui mais um contraponto que eu acho muito interessante, muito depois, evidentemente, alguns séculos depois. Michel de Montaigne, aquele dos ensaios, tinha uma amizade fortíssima e profunda com outro escritor, que era Etienne de la Boétie, aquele do discurso da servidão voluntária. E esse seu amigo morre muito mais jovem do que ele. E ele faz uma série, também escreve sobre a amizade, uma série de frases maravilhosas, falando sobre esse seu amigo, com quem ele se completava tanto, como se uma própria parte dele tivesse se ido. E esse parágrafo é muito lindo. Ele vai descrever a amizade por Michel de Montaigne. Na amizade de que falo, as almas se misturam e se confundem uma com a outra. Uma mistura tão universal que elas se apagam e não encontram mais a costura que as juntou. Se me pressionarem para que eu diga por que eu o amava tanto, sinto que isso só pode ser expresso por essa resposta. Porque ele era ele. Porque eu era eu. Pelo que eu sou e pelo que ele é ou era, nós éramos um só. Vocês perceberem a nobreza que a amizade já teve diante de grandes mentes do passado. Quanto hoje muitas vezes ficou reduzida a um coleguismo, um pouco escorregadio, um pouco dado mais pelas circunstâncias do que por um verdadeiro sentimento, o quanto esse dever de fazer o outro crescer, de compartilhar todo o bem com o outro, quanto isso tem ficado esquecido. E quanto perdemos uma das coisas mais saborosas da vida, uma das coisas que mais dão sentido à vida. Mas há alguns contrapontos, já estamos encerrando na parte desse capítulo de Sêneca, que é um capítulo pequeno. Eu trouxe para vocês Sócrates pela voz de Xenofonte. Nós, em geral, sabemos que Sócrates não escreveu nada, conhecemos Sócrates pela obra de Platão. Mas Xenofonte, numa obra chamada Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, também fala colocando Sócrates como personagem principal. Então, duas frases do Sócrates de Xenofonte. Devemos ser honestos em palavras e atos, pois o ímpio não tem amigos virtuosos. Percebam, nós devemos ser honestos em palavras e atos, não só porque é nosso dever sê-lo, mas porque também, se não o somos, a verdadeira amizade, nós nunca seremos dignos dela. Os virtuosos são amigos de virtuosos, que são um estímulo um para o outro, para que cresçam cada vez mais em virtudes, em valores, em sabedoria. Continuando com Sócrates de Xenofonte, ele diz: a amizade vence todos os obstáculos para unir os corações virtuosos. Ou seja, quase que uma atração, que a gente não sabe nem muito bem explicar, como dizia Montaigne. Uma atração quase que magnética, onde os virtuosos, sem saber muito bem como, acabam se encontrando em algum ponto do futuro. Por quê? Trabalham pela mesma coisa? Porque são parte um do outro. A amizade é um coração que habita em duas almas. Aristóteles. Um coração que habita em duas almas. Um único ser que habita em dois corpos. Ou seja, a afinidade de meios, que são valores, e de fins,
que é agregar valor ao mundo, sair daqui maior do que entramos, agregar valor à humanidade, é tão grande que se meios e fins são tão assemelhados, é como se fosse um único ser visto por dois pares de olhos diferentes. E juntos são uma potência, que unem as particularidades das suas máscaras, das suas personas, para uma única finalidade. São uma potência e crescem muito mais juntos do que cresceriam separados. Uma verdadeira amizade é um achado. Continuando com Aristóteles, ele vai dizer: a amizade perfeita apenas pode existir entre os bons. Entre aqueles que se unem para praticar um crime ou para compartilhar uma crítica mesquinha, isso é uma cumplicidade. Uma cumplicidade que se dissolve quando é mais interessante falar daquele que está diante de você do que de terceiros. Ela obedece apenas a interesses. E, infelizmente, me parece que isso é bem mais comum do que a amizade nos nossos dias. Friedrich Nietzsche. A amizade é quando duas pessoas se unem em busca de alguma verdade mais elevada. Ou seja, apenas numa caminhada ascensional em direção à plenitude da condição humana pode-se fazer amizades. Por isso eu costumo dizer que um bom amigo diz ao seu amigo: para crescer, conte sempre comigo. Para descer, desça sozinho. Eu acho que é uma máxima tremendamente educativa. A verdadeira amizade é uma união em torno da ascensão da consciência, ou ápice das suas possibilidades. É um trabalho conjunto, que é um esforço conjunto em prol da evolução como seres humanos. Tem uma passagem de Nietzsche, que eu acho muito interessante, que ele aporta mais um detalhe a essa questão da amizade. Aqueles por quem eu aguardava, que eu julgava transformados, tal como eu, o fato de terem envelhecido afastou-os. Só os que se transformam continuam meus amigos. Acho interessante essa passagem dele, o que ele fala do envelhecimento não é o envelhecimento físico, o envelhecimento dos sonhos, acomodar-se, abrir mão de uma saga, viver em função apenas de uma sobrevivência confortável, aqueles que não se deslocam em direção a uma melhor versão de si mesmo, aqueles que não se aperfeiçoaram, esses infelizmente se afastaram de mim. Só aqueles que lutam pelo autoaperfeiçoamento constantemente são verdadeiramente os meus amigos. Não significa que eu abandone os demais, significa que os pontos de contato, de afinidade vão se tornando cada vez mais escassos. Se reagem e querem crescer, eu estou aqui novamente. Mas quem não visa a autotransformação, o autoaperfeiçoamento, a amizade com certeza vai como se fosse um fio que vai se alongando até romper, porque um se desloca e o outro ficou parado. A amizade é reconhecida como um ponto de encontro entre aqueles que rumam em direção ao melhor de si. E se um se paralisa, necessariamente esse fio vai acabar se rompendo. Voltando a Sêneca, tem uma passagem já no fim, que ele vai falar algo que me pareceu muito interessante, muito bonito. Aquilo que eu disse para vocês, ele tem consciência do papel que ele desempenha diante da posteridade. Ele escreve para a posteridade. Entendam, para tudo, e parem para pensar, a posteridade somos nós. Eu sou a posteridade Sêneca. Você já escreve para nós e o faz conscientemente. Vejam esses trechos, que belos. Eu trabalho para a posteridade. É no seu interesse que escrevo. Confiro às minhas obras conselhos salutares, que são como fórmulas de remédios eficazes. Senti os seus benefícios em minhas próprias chagas, que ainda não estão completamente curadas, mas que pelo menos pararam de se alastrar. Ou seja, eu testei em mim esse conhecimento que deixo para vocês. Mostro aos outros o reto caminho, que conheci tarde, depois de muitas errâncias exaustivas. Depois de muito perder tempo, como todos perdemos, depois de muitos equívocos, como todos cometemos, mas sem perder o ânimo de aperfeiçoamento. Ele chega a um bálsamo que é capaz de paralisar a extensão das suas feridas e lentamente ir dando remédio a elas. E isso é o presente que ele deixa conscientemente para a posteridade. E para que a doação de um presente se faça, tem que haver duas coisas. Aquele disposto a presentear, o presente em si, e aquele disposto a receber, é abrir esse pacote e tomá-lo como seu.
E essa parte é nossa. E acabamos de ganhar um presente. Pensem sobre isso. Continuando, já no final, ele fala de uma citação de Epicuro, que Epicuro fala para um amigo seu, Epicuro, que é de uma outra escola, né, epicurista. Epicuro diz a um amigo seu que buscava riquezas, ele diz, olha, um dia você vai ser considerado especial não por todas essas riquezas que você busca, mas por ter recebido cartas minhas. E aí ele vira para Lucílio e fala a mesma coisa. O que Epicuro pôde prometer ao seu amigo, eu te prometo, Lucílio. Serei favorecido pela posteridade. Posso levar comigo nomes cuja sobrevivência eu lhes darei. Ou seja, ele dá o maior dos presentes a Lucílio. Ele o leva junto com ele, conscientemente, rumo à posteridade. E ele sabe que a posteridade receberá essa mensagem e saberá usá-la e valorizá-la mais talvez do que os seus contemporâneos. Ou seja, ele esperava isso de nós, que a posteridade reconhecesse a joia que ele guardou para nós. E agora é a nossa parte. Você reconhece? Aí temos a pérola mais pura da descrição da amizade que nós podemos coletar nele e em todas essas ideias que usei como apoio. É uma pérola e é um presente. Eu espero que você esteja aberto à recepção desse presente. Muito obrigada, ficamos por aqui e continuamos na semana que vem. Ainda temos 3 encontros sobre Sêneca. Um abraço.